Nessa manhã eu quero falar a respeito do quanto é importante nós fazermos boas escolhas em relação à nossa caminhada cristã neste mundo. A mortificação é um caminho que a nossa carne não gosta. Nós não gostamos de morrer. Mas se nós não fizermos a escolha por morrermos à nossa vontade, para que a vontade do Senhor seja na nossa vida, nós não teremos o final que nós estamos desejando. O mundo, ele nos dá muitas escolhas, que parecem escolhas boas, e são escolhas boas, naturalmente falando. Só que não produz um bom resultado final, porque não é firmada uma verdade eterna. Por exemplo, se uma pessoa passa por um período depressivo, vamos pegar uma pessoa cristã, nascida de Deus, está enfrentando uma situação de depressão. O mundo dá bons conselhos. Diz para ela, olha, sai um pouco, passeia. Faça alguma coisa diferente. Visite os parentes, os amigos. Só que nós sabemos, pela palavra de Deus, que isso não vai resolver. O que vai resolver para ela? Mortificar a sua carne, orar no Espírito, ler a palavra, se levantar confessando quem ela é. Porque se ela não trilhar esse caminho, não vai ser bom para ela. Porque aquilo que está destruindo não será arrancado. Então nós temos nessa manhã escolhas. E nessa manhã eu quero falar da porta estreita e da porta larga. Existe uma porta estreita, existe uma porta larga que Jesus falou. Se você quer meditar em algo na palavra, o Evangelho de Mateus, quando você pega o capítulo 5, 6 e o capítulo 7, é um ensino só de Jesus. Ele subiu no monte e começou a ensinar. Ele desceu do monte. A hora que ele desceu, ele parou o ensinamento. E é um dos ensinos mais poderosos, eu vejo, para entendermos que naquele momento ele está dizendo, olha, tudo que os fariseus, tudo que os escribas escreveram, é impossível você seguir tudo isso e entrar no reino dos céus. Eu tive que vir. Não tem como. É impossível. Se nós não excedermos a justiça deles, não chegaremos lá. Eu tenho que ser mais do que a lei. E tem que ser pela graça. Porque vocês jamais irão conseguir se salvarem pelas boas obras que vocês estiverem praticando, porque vocês já nasceram nesse caminho espaçoso. O nascimento natural do homem o colocou nesse caminho espaçoso. É a porta, a entrada para este caminho. Nós entramos neste caminho espaçoso pelo nosso nascimento natural. Mas a porta estreita é o novo nascimento. E só passa você. É estreito, não dá para entrar outro. É a sua escolha. É a porta estreita, é o novo nascimento. Então, ele fala de algo natural e fala de algo espiritual. E nessa jornada espiritual, e que no nosso meio sempre vai existir pessoas que vão querer só serem salvas. Mais nada, e Deus as ama. Mas no nosso meio também haverá pessoas que querem o seu chamado. Elas querem mais de Deus. Deus as ama. E vai haver também pessoas que vão querer tudo de Deus. Deus ama todos igualmente, Ele não faz acepção. E como Ele consegue mudar isso? Pela fome que você tem dEle. É a sua fome que sinaliza para Deus o quanto você quer dEle. E Ele está disposto a ensinar cada um de nós nessa manhã, o tanto que você desejar. Ele nos ensina. Mas nós precisamos fazer escolhas. Se você não entender que você mora hoje dentro de um corpo adâmico que é teu inimigo, que você tem que mortificá-lo todos os dias, e só existe uma maneira de mortificar, e é uma escolha que a nossa alma não gosta, é sentar e orar no Espírito Santo. A oração em línguas é um caminho também de mortificação.
A oração em línguas vai trazer para você, mais ou menos assim, uma vez, há uns 10 anos atrás, eu estava numa conferência do pastor Dave, em São Paulo, e ele chamou o Alan, ele colocou de uma maneira muito prática, o que acontece quando você começa a orar no Espírito. Ele disse, Alan, vem aqui um pouco. E o Alan veio, ele disse assim, olha, o Alan vai significar aqui o meu problema. O Alan é a minha dificuldade. Então, quando ele passava perto do Alan, que era a dificuldade dele, o Alan o empurrava. Então, a sua dificuldade, a minha dificuldade, aquilo que são os nossos desejos carnais, que é uma fortaleza, ela começa a nos empurrar sempre para você, para te derrubar. E o pastor David começou a mostrar que quando ele começou a orar no Espírito Santo, ele orava em línguas e orava, e ele passava perto da dificuldade dele, ela continuava empurrando a ele me continuou orando, até que, quando ele estava orando, os olhos dele se abriram, ele viu o que é que o fazia tropeçar. E a hora que ele enxergou qual era a dificuldade dele, aí ele empurrou aquela dificuldade. Ela não mais o impediu de permanecer avançando. A oração no Espírito faz com que você enxergue as suas próprias carnalidades. Aquilo que te faz tropeçar. Quando você enfrenta qualquer tipo de situação, você que é nascido de Deus, você precisa das armas espirituais. E essas armas você encontra nas 5 práticas, não dá para você ignorar. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteirinho, toda a estrutura do mundo, todas as pessoas nascem no caminho largo, no caminho de trevas que leva à perdição. Não dá para você parar isso. E nós precisamos fazer boas escolhas. Nós temos que mortificar a nossa carne, para que a gente possa caminhar em santidade nessa terra. Para que você possa entender que nessa manhã, se você escolher o caminho da mortificação, pode parecer mais difícil, mais demorado. Sim, eu concordo. Mas é o melhor caminho, porque é o caminho da vitória. O diabo sempre vai apresentar para você os caminhos fáceis, os atalhos. Sempre haverá um caminho fácil, mas é um caminho que você não vai colher bons frutos. Eu sei que é difícil enfrentar as suas próprias vontades. Eu enfrento as minhas, eu sei que é difícil. Mas eu digo para você, nessa manhã, de todo o meu coração, é a melhor escolha para você. Então não deixa o mundo te distrair. O mundo está passando e seus desejos vão passar. A eternidade é real. É para lá que nós estamos indo e lá será para sempre. E não existe uma segunda escolha, não existe eu morrer e vou escolher e vou... Não existe isso, a escolha é agora. Como Jesus disse, ou você escolhe a vida ou você permanece na morte na qual você nasceu. Então escolha a vida e se agarre nessa verdade. Entenda, você precisa do caminho da mortificação. Mortificar tuas vontades carnais, os seus desejos, os teus sentimentos carnais. Porque isso é problema para você. Eu começo com Mateus, capítulo 7 de Mateus, versículo 13. Aqui ele estava terminando o ensinamento dele, falando sobre construir a sua vida, a sua casa, sobre uma verdade eterna. A verdade eterna. Construir a sua vida. Construir não é fácil. Tem que ter um bom material, uma boa fundação. Você não pode construir de qualquer jeito. Você tem que pensar na fundação dessa construção. E o fundamento foi dado, a rocha, que é Cristo, a pedra angular. Construir sobre aquilo que Ele enviou para nós. É isso que você tem que entender nessa manhã. Que a vida continua. Que Jesus entrou no planeta Terra, imerso em trevas. E o planeta está sendo destruído, o pecado está destruindo tudo, a morte entrou no planeta. Cada vez mais o pecado está correndo velozmente
sobre todas as nações da terra, e o mundo será destruído. Ele veio salvar você e a mim da destruição deste mundo. É por isso que todos os valores do mundo são mundanos e estão imersos em trevas. O mundo tem as suas estratégias para ter um casamento de sucesso. Só que a palavra de Deus tem uma verdade para você ter um casamento até que a morte te separe do seu cônjuge. Tem uma palavra para os casais. Não é igual ao do mundo. E a palavra para os casais é mortificação. Amar mais a Deus do que a si mesmo, do que o outro. Amar a Deus acima de todas as coisas. Entender que eu me tornei uma só carne com o outro. Eu sou um só espírito com Cristo. E se eu sou uma pessoa casada, eu sou uma só carne com a outra pessoa. Mas eu não vou sofrer consequências por causa das escolhas erradas dela. Porque eu sou só espírito com Cristo, que é maior. E o meu caminho de santidade, chamo o outro para andar em santidade. Tem um padrão divino para nós. Então Jesus diz aqui, entrai pela porta estreita. Ele diz, entre pela porta estreita. Se eu não continuar lendo o capítulo 14, ele diz assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Agora, se eu ler o versículo completo, entrai pela porta estreita, aí ele diz, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Por quê? Porque essa porta já está aberta. Todas as pessoas que nascem no planeta Terra nascem por meio dessa porta natural, que mostra um amplo caminho do mundo, onde tudo pode, onde tudo é válido. É um caminho amplo. Nesse mundo, nesse caminho amplo, você vai encontrar várias religiões, várias vozes. Mas o caminho estreito, que é o novo nascimento, só passa você. Existe só uma voz, a voz do teu Pai te conduzindo, te dizendo, te orientando. A voz do teu Pai. Por isso precisamos ter intimidade com o nosso Pai, identificar a voz do nosso Pai. No meio das vozes da nossa carne, das nossas emoções. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Ele fala do nascimento espiritual aqui. Então a porta larga é o nascimento natural que me faz entrar neste mundo. E a porta estreita é um novo nascimento que você precisa escolher. 1 Coríntios 15, 45. Quando ele fala do primeiro Adão, do segundo Adão. Primeiro Adão, porta larga. Todo mundo nasce nesse caminho. O segundo Adão, a porta estreita. A vida espiritual, Cristo, a verdadeira vida. E a religião nos ensina que você tem que correr para Deus quando as coisas não estão bem e você precisa de alguma coisa. Então, eu preciso que Deus conserte a minha casa. Então, eu preciso de uma igreja, eu vou frequentar, eu preciso disso. Só que eles só querem aquilo. Eu quero que o meu casamento seja consertado, eu quero que o meu filho seja bem-sucedido, então eu vou buscar Deus. Só que isso a religião fala. Faça isso, faça aquilo. Só que a Bíblia nos ensina a termos um relacionamento na nossa família. Um relacionamento com o nosso Pai Celestial. Nos relacionarmos uns com os outros, segundo aquilo que somos em Cristo. Eu gosto do livro de Atos, quando ele fala assim, porque era uma família, tinham tudo em comum. Ninguém tinha falta de nada. Então imagina, você entendendo quem você é como família de Deus. E se reunindo como família. E aí você vê um dos seus irmãos em necessidade. Ninguém tem que dizer, você não tem que esperar que eu, como a irmã mais velha, diga para você. Nós temos que aprender a nos relacionarmos como família. Identificarmos a necessidade uns dos outros.
E não esperar que ninguém diga para você, porque você tem um relacionamento pessoal com seu pai. Você descobriu quem você é e você ajuda a sua família a vencer as dificuldades em oração, de maneira que você possa financeiramente ajudá-los. Nós temos que aprender a ouvir do nosso Pai Celestial e ajudarmos uns aos outros. Não expondo os outros, ajudando-os. Esse caminho é da mortificação. Porque quando ele fala assim que a mão esquerda não veja o que a direita faz, está falando de dinheiro. Porque a hora que você pensa em fazer alguma coisa, o seu lado diz, não, é muito. Não faça, é muito dinheiro. Caminho de mortificação. É um caminho de vitória. Você deixa de dar valor àquilo que não tem nenhum valor e começa a valorizar o que tem valor. Olha o que Paulo diz aqui, vamos lá. 1 Coríntios 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão é Jesus. Um te dá vida natural, o outro veio te dando vida espiritual. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então temos que nascer neste mundo para podermos fazer a escolha de sermos espirituais. Olha o versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Pega o versículo, volta um pouquinho, o versículo 21 e 22, de 1 Coríntios 15. Olha o que Paulo diz aqui. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, todos que nascem naturalmente neste mundo. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, que por mais que os fariseus fizessem, que era a religião mais perfeita, seguissem a lei, pelos escribas, pelas leis colocadas, padrão de moralidade, eu não consigo me salvar. Por mais boa que eu seja, mais caridosa que eu seja, eu sou natural, eu nasci perdida, eu nasci no caminho largo, no caminho espaçoso. Eu estou condenada ao inferno. Os meus pais naturais não conseguem, não podem me dar vida eterna, porque são naturais. Eles só produzem filhos naturais. O filho espiritual é nascido de Deus, por isso Jesus veio. Para que eu saísse de um lugar de morte, de uma natureza adâmica, e entrasse em uma outra família. Família de Deus, uma vida abundante, uma vida real, verdadeira. É por isso que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Não é aquilo que você tem que te leva para o céu. É aquilo que você é em Cristo. E se nós não entendermos que nós somos treinados pela nossa natureza adâmica a fazermos sempre escolhas erradas, você nunca vai mortificar e você nunca vai descobrir o que Deus tem de futuro maravilhoso para você. Se você não mortificar, não nascer de novo, você nunca vai descobrir o futuro glorioso que Deus planejou para você. Porque antes da fundação do mundo, Ele sabia que você viria. Quando Jesus olhou, Jesus sabia que Adão iria fazer a escolha errada. Deus sabia, o céu sabia que ele iria escolher as coisas erradas. O diabo não pegou Deus desprevenido. E quando ele olhou Adão, ele viu você e viu a mim em Adão. E ele te amou e me amou em Adão. Por isso Jesus veio para salvar você e a mim. Não só Adão, mas todos os descendentes de Adão. Você tem que entender que Deus pode todas as coisas. Nessa manhã você tem que dar crédito à palavra de Deus, para sair de qualquer situação que você esteja enroscado. Olha só, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem,
assim também todos serão vivificados em Cristo. Jesus veio, e o caminho de Jesus foi um caminho de mortificação. Ele escolheu fazer a vontade do Pai dele, não a vontade dele, mas do Pai dele. Então nós temos que escolher fazer a vontade do nosso Pai Celestial. O diabo tem medo de você. Ele tem medo que você escolha o caminho da mortificação. E ele enxerga, ele sabe aqueles que estão escolhendo. Ele sabe aqueles que estão para produzir algo. O evangelho não é só glamour. Nós temos que parar com essa imagem errada de evangelho da prosperidade. Você já é um homem próspero, uma mulher próspera. Você já é. Parar com essa ideia de trazer pessoas para um lugar só para elas receberem alguma coisa material. Elas têm que receber a vida eterna, vida abundante, e serem ensinadas a crescer na sua salvação, a se fortalecerem, a darem valor à vida eterna, à vida abundante. Porque somos forasteiros neste mundo, não somos daqui. O nosso lugar não é aqui. Nascemos de Deus. Versículo 38. Porque, Jesus dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, : que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Pega João 4 um pouquinho. Versículo 32. Olha Jesus dizendo de novo para nós nessa manhã. Que existe uma comida para comermos. Um alimento poderoso para nós. Que não é um alimento perecível. É outro alimento. Vamos abrir os nossos olhos nessa manhã. Enxergarmos quem verdadeiramente somos. Como filhos. A comida para comermos. Estarmos juntos. Batalhando pela mesma fé. Batalhando pelas mesmas coisas que o nosso Pai Celestial quer de mim e de você. O mundo diz que quando você se aposenta, é um tempo bom quando você se aposenta. Você tem um tempo bom para passear, cuidar dos netinhos, viajar, gastar o seu dinheirinho que você guardou. Mas se você entender que quanto mais tempo você tem para entregar para Deus, mais edificado e fortalecido, você vai começar a entender coisas. Olha só, Jesus falando. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha vontade é fazer o que meu Pai quer que eu faça. Eu tenho um trabalho para fazer neste mundo. Eu, Rita, tenho algo a fazer neste mundo. Você tem algo a fazer neste mundo no corpo de Cristo. Você tem algo, você pode partir deste mundo e nunca realizar isso. Mas havia um propósito para a sua vinda e tem algo para você fazer que ninguém vai fazer no seu lugar. Você faz ou você deixa de fazer. E Deus quer te encorajar a entender isso. Que você é importante para Ele. Que a sua vida é importante, que você precisa valorizar o tempo com Ele, aprender dEle, mortificar as suas vontades, se levantar na força e no poder dEle, dizer não para a sua carne e sim para o Espírito. Um dia aqui, um dia ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mateus 5, versículo 10, 11 e 12. Olha só. Existe um reino inabalável dentro de nós. Você não é fraco. Você não é uma pessoa fraca. Você é forte nele. O diabo não pode te matar. Jesus venceu a morte por você e por mim. Nós temos que
que nos fortalecermos dia após dia na verdade, ouvir a verdade, falar a verdade, nos posicionarmos na verdade. E quando você se posiciona na verdade, o mundo não vai gostar. Mas alguém tem que se posicionar na verdade na sua casa, que seja você. E você vai colher frutos maravilhosos. Porque você sabe que a palavra de Deus é verdade, ela não muda. Ele não muda. Quem vai ter que mudar serei eu e você. Ele não muda de ideia, ele não muda de fala. Ele é o mesmo. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O que ele falou no Antigo Testamento, ele cumpriu no Novo Testamento. Ele não pode mentir. Ele cumpriu. Você está no tempo da graça, favor imerecido, não é mais lei. Você perde a sua salvação se você se agarra à lei. Você quer saber como se perde salvação? Quando você tira Jesus da jogada e se firma naquilo que você faz. Quando você se firma na lei, você perde a sua salvação, as suas obras, aquilo que você acha que você é e que você pode. Quando você deixa de confiar na porta estreita. Quando você acha que todos os caminhos te levam a Deus. Quando você acha que tudo é válido. E porque Deus é amor, você acha que você pode tudo. Deus é amor. Por isso Ele estabeleceu um caminho para você. Princípios e regras no Espírito para você e para mim. Deus não é desorganizado e não é bagunçado. Ele não é de qualquer jeito. Ele é bem organizado. E bem fundamentado na verdade. Olha versículo 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, porque vocês firmam na verdade, porque vocês entram pelo caminho estreito, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Fiquem felizes. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, ele não prometeu um caminho sem perseguição. E Paulo fala sobre isso em Coríntios, que ele foi perseguido pelos irmãos, perseguido, ele colocava os pés no lugar e o inferno inteirinho era levantado contra ele. Hebreus 10, 4. O sangue de Cristo é o único sangue que nos purifica do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero nessa manhã que vocês comecem a pensar corretamente, que vocês comecem a dar valor ao que tem valor, a buscar e ajudar uns aos outros. Você não ajuda o outro quando você compactua com ele com coisas erradas. Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. É impossível que sacrifício de animais como no Antigo Testamento removesse os pecados. É por isso que Jesus teve que vir. E Deus sinalizou isso para nós na Antiga Aliança. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes. Quando Jesus entrou no mundo, ele entrou porque Deus não queria mais sacrifício e oferta, não quisestes. Antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele entrou para fazer a vontade de Deus. Depois de dizer, como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados. Nesta vontade dele enviar Jesus como sacrifício por nós, nesta vontade somos santificados. Saímos da morte para a vida, mediante a oferta do corpo de Cristo, de Jesus Cristo, uma vez por todas.
Não existe mais o que ser feito. Não tem que fazer mais nada, é aceitar a Jesus. E você sai da morte para a vida. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mortifique a sua carne, meu amado. Mortifique a sua carne. Vá jejuar, vai orar no Espírito, vai fazer aquilo que realmente funciona. Aquilo que dá frutos de vitória. Se você escolher pelo caminho da verdade, o final é vitória. Haverá perseguição, sim, mas porque você anda na verdade. O diabo quer destruir a verdade que você crê, mas você se agarra nela e continua. Amém?